Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus. Mateus, capítulo 14. Mateus 14, versículo 31. Estou lendo aqui na versão NVI, que diz assim: Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Vamos orar. Pai, fala conosco a partir deste momento, através da tua palavra, Senhor. O Senhor já tem falado conosco, meu Deus, desde o início do culto, na oração, nos louvores. Agora, fala conosco através da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Que nada venha sair de mim mesmo, ó Pai. Que não sejam as minhas palavras. Que nada venha sair de mim. Não seja a minha vontade, mas que sejam as tuas palavras, meu Deus, nesta noite. Que eu seja somente, Pai, um instrumento, um meio que o Senhor vai usar, meu Deus, para falar, meu Deus, com aqueles que estão ouvindo a tua palavra nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. E nós pedimos que todo impedimento, Pai, as barreiras, as muralhas, tudo aquilo, Pai, que quer nos impedir, meu Deus, de ouvirmos a tua voz, de aprendermos mais de ti nesta noite, que venha cair por terra agora, que venha ser queimado em nome de Jesus. Amém, Jesus. Palavra de fé nesta noite, né? Passagem aqui de Mateus, capítulo 14, né? Relata ali, né, sobre o momento que Jesus ele sai ali do meio da multidão. A palavra de Deus diz que um pouco antes tinha uma multidão ali que o seguia. Aqui mesmo no capítulo 14, tinha uma multidão ali o seguindo, sabia onde Jesus estava, então aquela multidão era uma grande multidão. E a palavra de Deus diz que foi aqui aconteceu o primeiro milagre da multiplicação de pães, né? E Jesus ali estava ensinando esse povo, e logo, né, os discípulos viram que estava anoitecendo e falaram ali com Jesus, né, para que dispersasse aquela multidão, para que eles fossem para os povoados, para comprar ali alimento, para eles se alimentarem, comida, né? E ali Jesus, né, ele fala, não, deem vocês de comer a eles, né? E eles declaram ali, mas mestre, nós só temos 5 pães e 2 peixes. E aí Jesus pede, né, tragam aqueles 5 pães e 2 peixes a ele. E ali ele abençoa, ele olha para os céus ali e abençoa aquele pão e aquele peixe. E pede para que os discípulos distribuam ao povo, né? E os discípulos entregam para o povo ali os pães e os peixes. E a palavra de Deus diz que todos comem. Todos comem. E a palavra de Deus diz que ali tinha mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E todos comeram, e ainda sobrou 12 cestos cheios com pães e peixe. E logo depois, Jesus pede para que os discípulos entrem no barco e que vá para um outro lugar.
e que ele vai depois encontrar, e ele vai para um outro lugar, ele sobe um monte para orar. E ali Jesus está orando, né, orando no monte. E a palavra de Deus diz que o barco com os discípulos já estavam bem afastado, né, da margem, né, estava bem longe. E tinha uma tempestade, tinha ventos fortes, né, que balançava ali o barco, e os ventos eram contra o barco, né? E no meio daquele temporal, Jesus vem andando sobre as águas. A palavra de Deus diz que ele começa a caminhar em direção àquele barco onde estavam ali os discípulos. E os discípulos, né, avistam Jesus andando sobre as águas e acham que é um fantasma, né? E começam a gritar, né? Começam a ter medo. Mas Jesus ali, né, tira o medo deles, já fala, não, sou eu, sou o mestre, sou eu, Jesus. E a palavra de Deus declara que Pedro ali, né, pergunta para Jesus, mestre, né, se és tu mesmo, se é o Senhor mesmo, então me chama para que eu possa andar por cima das águas junto contigo, né, para que eu vá até a ti. E ele fala, vem, pode vir. E a palavra de Deus declara que Pedro, ali, né, ele sai do barco, ele começa a caminhar. Olha que experiência maravilhosa. Quantos já ouviram falar sobre isso, sobre alguém caminhar sobre as águas, se não foi na palavra de Deus? Eu nunca vi isso. Isso é um grande milagre do Senhor Jesus. Pedro, ele vivencia esse momento junto com Jesus, ele está ali. Ele está andando sobre as águas. Mas a palavra de Deus diz, né, que como tinha ventos fortes ali, né, como tinha ali um temporal ali, Pedro, ele repara na circunstância ao redor, no que está acontecendo ao redor, nos ventos fortes, e ele tem medo. E a palavra de Deus diz que ele começa a afundar. E aí ele grita e pede socorro, Senhor, salva-me. E o Senhor ali estende as mãos, né, estende a mão e segura Pedro e puxa Pedro, e os dois entram dentro do barco. E logo em seguida ali os ventos se acalmam. Né? E aqui o versículo de 31, né, que declara, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? A fé, ela não vem de nós. Né? A fé não vem de nós mesmos. A palavra de Deus declara em Efésios capítulo 2, e no versículo 8 e no 9, diz assim, ó, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então a fé, ela não vem de nós mesmos. A fé, ela vem de Deus. É um dom, é uma dádiva. Né? E o que é uma dádiva? É um presente de Deus para nós. É isso que é uma dádiva. É um presente. Deus, ele nos presenteia com este dom, com esta dádiva, que é a fé. Né? Mas voltando aqui para Pedro, para esta passagem, da mesma forma que Pedro, né, duvidou ali naquele momento,
nós também, em algum momento, nós duvidamos. Em algum momento da nossa caminhada com Cristo, nós duvidamos. Pedro, ele tinha Jesus ali ao seu lado. Ele tinha ali o próprio Jesus, em carne e osso. Pedro presenciou muitos milagres que Jesus fez. Jesus já tinha curado muitas pessoas. Ele mesmo vivenciou ali a pesca maravilhosa que aconteceu com ele. Ele já tinha presenciado muitos milagres, né? Ele ele estava aprendendo, certamente. Ele era como se fosse um novo convertido, mas ele já tinha presenciado ali muitos milagres de Jesus, né? Mas ele duvidou tendo o próprio mestre ao seu lado, né? Nós também duvidamos às vezes. Nós não temos o Jesus Cristo aqui em carne e osso, mas nós temos a presença de Jesus nas nossas vidas. Às vezes nós duvidamos sim, porque nós somos carne, nós somos imperfeitos. E às vezes nós deixamos as circunstâncias serem maiores e nós não olhamos somente para Jesus, mas nós olhamos para a circunstância. Às vezes sim, nós temos uma fé, né, pequena, assim como Jesus declarou ali para Pedro. Como é pequena a sua fé, né? É pequena a sua fé. E às vezes também a nossa fé é pequena. Mas como aprendermos, né, a ter fé? Ou ter uma fé maior? Não ter uma fé pequenininha, mas ter uma fé maior. A palavra de Deus nos ensina. Romanos capítulo 10, versículo 17, diz assim, ó: consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então é através da palavra. Através da palavra que nós aumentamos a nossa fé. Que a nossa fé sai de pequena para se tornar maior. Através da palavra. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. Então é através da palavra que a nossa fé aumenta. É através do ouvir e através do ler. Quanto mais nós aprendemos de Jesus, quanto mais nós conhecemos Jesus, mais a nossa fé aumenta. Porque a palavra de Deus diz isso. Fazendo analogia, né, para os dias assim, para as coisas que nós fazemos, é como dirigir. Quando nós, né, tiramos a carta, quando não sabemos, né, dirigir, nós vamos ali, tiramos a CNH direitinho, né, a gente não tem confiança nenhuma, a gente vai aprendendo ali aos poucos a dirigir. Aí ali a gente vai, faz as provas, passa, pega a CNH. Só que a partir daquele momento ali a gente está apto a dirigir. Mas a gente não tem toda a confiança ainda em dirigir. Como que a gente adquire confiança?
praticando, dirigindo cada vez mais. Quanto mais nós praticarmos, mais confiança a gente vai ter, vai adquirir. E a fé é da mesma forma. Quanto mais nós praticamos a fé, né? Quanto mais praticamos a fé, mais temos fé. Mais confiamos em Jesus. O que Jesus quer de nós é que andemos sozinhos com as nossas próprias pernas, nesse quesito da fé. Ela precisa ser atuante. Nós temos que praticar a fé. Precisa ser atuante na nossa vida, né? E é nesse sentido, né, de confiar, né, de praticar cada vez mais, né, que nós confiamos, né, em Jesus, confiamos que é Jesus quem resolve tudo para nós. Quanto mais a gente crer, acredita, tem fé no Senhor, mais nós confiamos que é Jesus que resolve tudo. Porque é Jesus que resolve tudo para nós. Não é na força do nosso braço. Não é na nossa capacidade própria. Mas é na capacidade que Jesus nos dá. É Jesus que faz tudo por nós. Não é o nosso conhecimento que abre portas. É Jesus que abre a porta para nós. Então é nesse sentido, né? O sentido de confiar que Jesus está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo em nossas vidas. Ele está no controle de tudo. Quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Nada acontece por acaso, tudo tem um propósito. Não é por acaso. Se Pedro tivesse uma fé maior, né, e não duvidasse, ele não afundaria, ele continuaria andando sobre as águas. A circunstância, né, fez com que ele afundasse. Ele não focou somente em Jesus Cristo. Ele não estava com foco ali somente em Jesus. Ele estava prestando atenção em outras coisas ao redor dele, né? Quantas vezes as circunstâncias, né, abala a nossa fé? Quantas vezes, né? E o que é as circunstâncias? Os problemas do dia a dia. Os problemas familiares no meio da família, relacionamentos, no trabalho, enfermidades, os problemas sociais. Quantas vezes isso, né, vem querer abalar a nossa fé e tirar a confiança que nós temos em Jesus e desviar o nosso foco de Jesus e focar nas coisas desta terra, nos problemas, nas coisas que nós não vamos conseguir resolver sozinhos, mas com Jesus nós podemos resolver todas as coisas. É entregando nas mãos de Jesus os nossos problemas. E é Ele quem vai resolver. Se é um problema familiar, entrega na mão de Jesus.
Ele quem vai resolver, é Ele quem vai tratar, é Ele quem vai trazer de volta para Ele, ou que vai quebrantar o coração. É Jesus. Ah, mas tem alguém lá no meu trabalho que só misericórdia de Deus está me fazendo mal, não estou me sentindo bem. Entrega nas mãos de Jesus, né? E esses vírus aí fora, e essa mídia lançando medo nas pessoas. Olha, você tem que se vacinar. Olha, se você não fizer isso, olha, se você não fizer aquilo. Querem causar medo, trazer pânico. Mas se não estivermos com foco em Jesus, vai abalar a nossa fé. Vai nos abalar. O foco é em Jesus, né? O foco é em Jesus. Ah, mas a violência está muito grande. O preço das coisas no mercado está muito alto. O combustível está muito alto. Mais isso, mais aquilo. Está difícil viver nessa sociedade. Jesus, Ele nunca vai te desamparar. Nunca vai te desamparar. Nunca vai deixar um justo mendigar o pão. Os problemas sociais aí fora não vão nos afetar, porque Jesus está conosco. Todas essas circunstâncias vêm querer abalar a nossa fé, quer tirar o nosso foco de Jesus. O nosso foco tem que estar em Jesus. Pedro deixou de olhar para Jesus quando sentiu o vento, quando reparou na circunstância ao seu redor, né? Olha, versículo 30 lá que diz: mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Reparou no vento, ele tirou o foco de Jesus, e o nosso foco é em Jesus, sempre. Sempre. As circunstâncias, elas sempre vão existir. Sabemos que está aí, que está ali, que está aí fora. Sempre vai existir, mas ela jamais poderá abalar a nossa fé. Ela não vai poder abalar a nossa fé, não pode abalar a nossa fé. As circunstâncias estão aí sim, mas não pode abalar a nossa fé. Por isso nós temos que olhar somente para Jesus. Somente para Jesus. O salmista declara no Salmos 119, versículo 37. Olha só o que a palavra de Deus diz em Salmos capítulo 119, versículo 37. Desvia os meus olhos das coisas inúteis, faz-me viver nos caminhos que traçaste. Faze-me viver nos caminhos que traçaste. Então os nossos olhos não têm que estar nas coisas deste mundo, nas circunstâncias, nos problemas, mas em Jesus. E nós temos que percorrer o caminho que Ele tem preparado para nós, que Ele traçou para nós.
O que Abraão, né? O que fez Abraão sair, né, da sua terra, do meio da sua parentela? O que foi que fez ele sair? Foi uma promessa somente uma promessa de uma terra nova? Não foi somente isso. A fé dele fez com que ele saísse ali da sua terra, do meio da sua parentela. Foi a fé que fez ele sair. O Senhor tinha promessa sim para ele. Mas se nós não acreditarmos em Jesus, em Cristo, se não confiarmos, a promessa vai existir, mas nós não vamos alcançar. A promessa existe, mas a nossa fé tem que atuar. A fé fez com que Abraão saísse, né? E foi essa mesma fé que fez com que ele fosse em frente ali com o sacrifício de Isaac. O Senhor pediu Isaac e ele ia dar Isaac. Essa mesma fé fez com que Sadraque, Mesaque e Abednego, né, saíssem ilesos da fornalha de fogo. Essa mesma fé. Quantos, né, de nós não tremeria só de chegar perto de uma fornalha de fogo? Mas eles declararam ali: se o Senhor quiser nos salvar, Ele vai nos salvar. E essa mesma fé, né, fez Daniel sair da cova dos leões, sem um arranhão, sem nada acontecer com ele, totalmente ileso. Olha o que diz em Hebreus 11, capítulo 1. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É a certeza daquilo que esperamos. O que nós esperamos? Nós esperamos a nossa salvação. Nós esperamos Jesus voltar. Isso tem que ser o nosso foco, como cristãos. Primeiramente, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas nos serão acrescentadas. É a palavra dele que diz. Então, quanto mais, né, nós focamos em Jesus, mais nós sabemos que as coisas deste mundo são fúteis, que não valem nada para nós. Mas a palavra de Deus diz que todas essas coisas serão acrescentadas na nossa vida, porque o Senhor sabe aquilo que nós necessitamos. O Senhor conhece as nossas necessidades. Ele dá além ainda daquilo que nós precisamos. Porque o Senhor, Ele abençoa, Ele gosta de abençoar, Ele quer abençoar. Mas para Ele nos abençoar, nós temos que andar em obediência. Nós temos que andar em retidão pelos caminhos do Senhor. Ele faz além daquilo que nós pedimos ou pensamos. O Senhor sempre quer fazer mais por nós. Porque Ele tem o melhor para nós. Ele quer o melhor para nós. Olha só o que diz em 1 Pedro, capítulo 1. Versículo 9, diz assim: pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. A salvação das suas almas, esse é o foco. É a nossa salvação. O nosso alvo é a nossa salvação.
As coisas desta terra têm que ficar aí, pois vai perecer. Todas as coisas desta terra vão perecer. O nosso alvo é a nossa salvação. O nosso foco tem que estar em Jesus. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um e espero que esta palavra tenha falado ao coração de cada um aqui, daquele que assistiu a esta transmissão ou que vai assistir. Que Deus abençoe a vida de cada um. Amém? E esta palavra, né, assim como falou ao meu coração, espero que tenha falado ao coração de cada um aqui.